Tudo bem? Salve, tudo bom? Que bom falar contigo, que bom ter essa oportunidade aí de falar da Brain Trainer, né? O prazer é todo meu e tem gente chegando aí, tem bastante gente chegando. Então, quem está Sim, chegando, aproveita, já manda os coraçõezinhos aí para a gente ser bem pontuado pelo Instagram, senão as informações ficam restritas a um grupo pequeno, sabe? Então, sim. aperta no coraçãozinho, né, para mim, ou para a Ângela, ou para a Brain Trainer, para quem ou para o Neurofeedback, e manda o aviãozinho ali, aquela setinha, manda para os seus conhecidos para espalhar essa live para o máximo possível de pessoas. Porque se você está aqui é porque Pessoas. você, de alguma forma, tem interesse no neurofeedback, né? Nessa técnica fantástica que tantas pessoas no Brasil já utilizam e no resto do mundo. Boa noite, Mariana. A Mariana está aí. Verdade, verdade. Oi, Mari. Deixa eu ver quem mais. Boa noite, Eu Luiz não Marcelo. consigo ver aqui quem chega, mas vamos lá. Ah, não, eu estou vendo todo mundo aqui. E deixa eu ver, já tem. Deixa eu ver quem entrou. Deixa eu descer um pouquinho para não esquecer de cumprimentar ninguém. Esse me vê, tem. Não sei quem é, um Thompson aqui, é Eve Thompson. Tem Carla, entrou na live. A Fernanda está aí. Oi, Fernanda. Ana Pires. Boa noite a todos. Tem bastante gente. Deixa eu botar isso para cima aqui. O- Então, hoje a nossa live é com a Super Ângela Querubim de Florianópolis, Santa Catarina. Eu também sou de Santa Catarina, sou de Itajaí, Santa Catarina. Então, estamos falando do mesmo estado que a Brain Trainer Do atua. mesmo estado. Tá friozinho aí também? Tá friozinho também aqui. E o nosso objetivo hoje, como em todas as lives de quarta-feira, é falar um pouco sobre quem são essas pessoas que fazem a Brain Trainer ou que atuam, né, com a técnica de neurofeedback que a Brain Trainer desenvolveu. Então, para as pessoas que querem saber mais sobre neurofeedback ou para aquelas pessoas que querem usar o neurofeedback na sua prática profissional, ou para aquelas pessoas que já são treinadores e querem conhecer como é que é a história dos outros treinadores de neurofeedback, às vezes é da Verdade. mesma profissão, de profissão diferente, mas quer entender como é que foi a trajetória. Hum, Então, essa live tem esse propósito. Seja para você que quer saber o que é o neurofeedback, também pode mandar suas perguntas. Se você nunca ouviu falar e entrou aqui, caiu aqui nessa live, então coloque suas perguntas sobre o que é esse tal de neurofeedback, ou se tem interesse em saber como é que faz para treinar o cérebro com neurofeedback, pode perguntar também. E se quiser ser um treinador, também pode perguntar como é que faz. A gente vai tentar responder no decorrer da live a todas essas perguntas. legal. Hoje, especialmente, né, vou fazer uma pequena promoção aqui, um pequeno sorteio no final da live. Então, as Olha pessoas só. que ficarem aqui até o final da live, né, aquelas que tiverem, não sei bem quando vai ser o final, mas mais perto do final, que estiverem presentes, eu vou sortear espontaneamente aqui aqueles que são treinadores da Brain Trainer, que estão aqui, vão ter a chance de ter 1 hora de supervisão comigo, gratuita. Então, Olha que bacana. aí, só fique aí até o final, eu vou pegar os nomes de quem está no final, diga eu quero aí, coloque um eu quero, né, na mensagem. Se não é treinador, se é alguma pessoa interessada em neurofeedback e quiser saber mais sobre neurofeedback, também podemos fazer uma consultoria online, né? Se for de Itajaí, eu ofereço até um mapeamento para a pessoa que for aqui Ó, de coisa Itajaí. boa. Que Se quiser, maravilha. se quiser vir aqui em Itajaí, eu faço um mapeamento gratuitamente. É um Muito, mapeamento muito bom. cerebral. Vai Um, ver como excel- isso, como o mapeamento reflete a pessoa, né? Porque uma excelente oportunidade para saber como é que está o cérebro, né? sim, saber como é que está o cérebro e o que pode ser feito para E o que melhorar esse pode cérebro. ser feito, com certeza. Quem quiser participar dessa pequena promoção aqui, é só deixar um eu quero aí nas mensagens que a gente, depois eu anoto os nomes e sorteio aqui, faço um sorteio rápido no celular e a gente Bacana. vê quem vai ganhar isso. Para começar, Ângela, já que já estamos aqui há um tempinho, para começar, eu queria saber, né, o povo quer saber, o pessoal quer saber, o que te fez procurar o tal do neurofeedback? Como é que tu chegasse no neurofeedback? Ó, já tem um eu quero aí. Opa, já temos alguém querendo alguma coisa.
Obrigado, Ó, Ana. eu... Então, o que que fez procurar o neurofeedback? Assim, antes de começar a contar a tua história, né, começa dizendo por que que tu fosse procurar o neurofeedback. Claro, vai falando o que tu és, a tua profissão, isso pode falando. Tá? Então, o neurofeedback para mim foi um divisor de águas, assim. Eu estava fazendo uma especialização, eu sou psicóloga, com especialização em neuropsicologia, e eu estava fazendo uma especialização numa abordagem clínica chamada terapia cognitivo-comportamental. E lá eu tive um módulo na especialização com Armando Ribeiro, que apresentou o biofeedback. E aí, naquele momento que ele apresentou o biofeedback, abriu, né, uma curiosidade gigantesca e disse, olha, a psicoterapia ela pode ser um pouquinho além daquilo que a gente está acostumada no consultório, né? E aí eu fui pesquisando, né? Chegava muito ao biofeedback, né? Algumas outras informações, mas aí no decorrer ali do período veio o neurofeedback. Eu disse, gente, o que que é isso, né? O que é o neurofeedback? O biofeedback já tinha identificado, que era a questão ali da frequência, do ritmo do cardíaco, né? Da harmonização, ok, mas e o neurofeedback, o que que é? E aí eu fui atrás e cada relato que eu via me deixava mais curiosa ainda, né? Do como que eu poderia trabalhar. E eu, na época, já desde criança, tinha uma dificuldade muito grande com déficit de atenção. Então, isso para mim era uma dificuldade muito grande, né? Para manter o foco. Então, eu era muito esforçada, sempre fui muito esforçada, mas essa dificuldade realmente fazia muita diferença. Então, e aliado a algumas outras questões de história de vida, aquilo potencializava mais, né? E aí, quando eu tive contato ali, que eu mandei o e-mail para o Peter, né, e tive a oportunidade de falar com o Peter por e-mail, ele esclareceu algumas coisas para mim, mas eu queria saber como é que era, eu queria realmente ter contato, né? E aí eu fiz contato com a Gislaine, né, que foi a minha supervisora na época, que deu o curso, que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão enorme por ela. E aí fui para Curitiba, fiz o curso, né? E a partir dali eu nunca mais parei de trabalhar com neurofeedback e é cada vez mais apaixonante, assim. Primeiro porque eu consegui identificar comigo, né? Então, assim, aquelas dificuldades todas que eu tinha, de eu não conseguia ler muitas páginas sem dar muitos breaks, né? Então eu tinha que, eu lembro que às vezes era extremamente difícil, eu tinha que criar ferramenta para anotar, criar estratégia e tudo mais. Depois que eu fiz o treinamento com o neurofeedback, deu uma diferença muito grande. Então, assim, parece que realmente o meu cérebro passou a funcionar de forma diferente. Não parece, né? Passou, né? E aí, diante dessa situação toda, também o reflexo na clínica, né? Eu sempre digo, e toda vez que eu encontro o Peter, eu digo para ele, né, que a minha atuação profissional não seria nem de perto como é hoje com o neurofeedback, se fosse sem o neurofeedback, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por toda a equipe da Brain Trainer, por toda essa metodologia, né, que a Brain Trainer traz, que é de treinador para treinador. Então, isso tudo foi aquecendo ali o movimento todo de aprendizagem e tudo mais, né? Então, as meninas sempre... Eu lembro que num congresso, quando eu fui em Porto Alegre, a Mari, sem sequer me conhecer, ela já veio, já toda afetuosa, já conversando comigo, e aquilo ali me deixou encantada. Ou seja, não era só a técnica do neurofeedback, mas eram as pessoas que estavam envolvidas no processo todo que fazia toda a diferença. Então, aquilo foi me encantando muito. E tu fizesse a tua formação em que ano, Ângela? Foi em 2015. Já, 2015. já Tem faz um uma estrada. tempinho aí. Já faz um tempinho. Então, eu me lembro hoje do primeiro paciente que eu comecei a atender com uma dificuldade muito grande de humor, né? Então, assim, me lembro como se fosse hoje, né? Realizando o mapeamento, trabalhando. Então, os primeiros sinais ali de melhora, e isso tudo foi cada vez trazendo mais encantamento, né? Mais para estudo, mais para prática. Eu fui fazer, na verdade, especialização em neuropsicologia depois do neurofeedback, porque eu queria entender mais esse movimento todo, né? Então, aí foi fazendo muito mais sentido para mim também aliar a teoria, que
a Brain Training traz muito sólida a teoria, né? É muito importante também dizer isso, porque às vezes eu já tive até questionamento de pessoas próximas a mim, né? Ah, não, mas eu só vou aprender a colocar a touquinha e agora, né? E não é assim que funciona. A gente sabe que tem aí uma teoria bem robusta por trás, então isso tudo também abraçou muito forte. A gente sabe que tem um período, e hoje tem a questão da formação continuada, né? Também que a Brain Training traz, então isso tudo vai trazendo um conforto grande para quem tem essas dúvidas também de aprendizado, né? Tá. E o povo quer saber também se demorou muito para te começar a pegar o jeito, aprender, se foi um processo demorado, se foi um processo rápido, como é que foi isso? Então, eu acho que eu sempre fui muito curiosa, né? Então, quando eu lembro que eu voltei num domingo de Curitiba, na segunda-feira eu já comecei a fazer os estudos e tudo mais, porque a gente precisa de um período, né? Primeiro para adaptação, depois do curso e treinamento. Mas logo em seguida eu já estava começando a trabalhar com a família toda, já coloquei a família toda no neurofeedback, já comecei a ter resultado, não só comigo, mas com a família, né? Então foi muito rápido, assim, não é demorado, não. É uma situação que sim, tem bastante detalhezinho, né? A própria teoria, o próprio processo todo, né? Mas porque é uma interface da tecnologia, né? Da máquina com o cérebro, né? Com o ser humano. Mas foi muito rápido, foi muito bacana. Ah, então tá bom, se E, foi rápido. Para quem chegou agora, né, no começo da live eu pedi para o pessoal mandar os coraçõezinhos, mandar um aviãozinho para os conhecidos e também falei que ia oferecer aqui, fazer um sorteio no final da live de uma supervisão aí comigo, para quem já é treinador, ou uma consulta via Zoom, para quem é de fora de Itajaí, eu sou de Itajaí, e se for de Itajaí, eu ofereço um mapeamento gratuito. Então, só que para ganhar isso, a pessoa tem que ficar até o final da live e tem que deixar um eu quero aí. Né? E não esqueçam de fazer as perguntas. Se você não sabe ou está com curiosidade sobre neurofeedback, coloque aí embaixo. Ó, já a Alessandra já botou ali eu quero. Então, você já coloque aí embaixo a sua pergunta, a sua dúvida. Quer saber mais sobre a Ângela? A Ângela treina em Florianópolis, quer saber mais sobre neurofeedback em Florianópolis, como é que chega até ela, seja o que for, você pode perguntar aí embaixo e a gente vai tentar responder durante a live. Então, Isso, fique com a gente aqui. fique até o final. É, E se tu Ângela, me... Oi. não, pode Eu falar. ia dizer, se tu me permite, Marcelo, também, para quem mora em Florianópolis, eu ofereço, então, um mapeamento cerebral também para quem ficar até o final da live. Opa, então já temos mapeamento para Florianópolis e outro para Itajaí. Então, se alguém Só? em Florianópolis, é só dizer aí eu quero. A Fernanda disse se quero, mas eu acho que a Fernanda está longe de Florianópolis. Então, só ficando aí, a gente já vai chegar até lá. Tu falasse ali da formação, né? Eu perguntei se foi rápido ou não. E para quem não conhece a formação, a gente trabalha com um período de prática, né? Mas hoje em dia é online a prática, a gente ensina a usar os equipamentos e o software, mas depois a pessoa precisa treinar ela mesma, é esse período que a Ângela falou, precisa treinar ela mesma e treinar pelo menos 2 voluntários para aprender na prática, porque o sistema da Brain Training é um sistema prático, a gente aprende, tem uma introdução mais rápida e começa a praticar logo para ganhar experiência. E, claro, quando vão surgindo as dúvidas, tem as supervisões ou tem os grupos em que a gente pode trocar as dúvidas, mas o nosso objetivo é que seja o mais rápido possível. E, então, desde 2015, né, para quem é de Florianópolis, a Ângela já trabalha, já são 6 anos, né, Ângela? 6 anos já, né? 6 anos de feedback. E, ó, tem alguém aqui que já respondeu. Eu quero, sou de Florianópolis. A Clarice. Pronto. Clarice já está querendo um mapeamento. E depois nós vamos sortear. Fica aí, Maravilha. Clarice. Boa noite. A Adriana Cavalcante está aqui também. Boa noite, Adriana. Boa noite. E tens alguma curiosidade sobre neurofeedback, algum caso mais chamativo, assim, mais interessante que tu possa relatar de melhora do paciente, e tipos de quadros que tu pode ter atendido?
Eu costumo dizer, Marcelo, assim, que toda a experiência do cliente, ela é uma experiência de sucesso, né? Porque, assim, até hoje as pessoas me perguntam, antes de começar o treinamento, e eu nunca tive ninguém que fez o treinamento e que não teve um resultado, né? Então, assim, é muito interessante esse processo todo, né? Porque a gente percebe que há uma dúvida muito grande dos clientes ou dos pacientes, né, que querem fazer o neurofeedback. Ao contrário, a gente sempre faz aquela analogia, né, da musculação para o cérebro, né? Mas Uhum. assim, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade nesse sentido de perceber o que é o neurofeedback, porque diferente, por exemplo, de uma academia onde a gente vai treinar o músculo, né, a hipertrofia ou o condicionamento, ele aparece, né? Agora, se eu pedir aqui para ti, mostra para mim como é que tu está trabalhando os teus lóbulos temporais, né? Não vai aparecer. Né? Então, assim, nesse sentido também eu percebo que há um pouco de dificuldade, assim, das pessoas entenderem esse movimento todo, né? Mas a prática, ela vai trazendo também inúmeros resultados. Então, é interessante porque a gente consegue perceber que há uma mudança do funcionamento do padrão cerebral, né? Então, independente de ser um caso de sucesso mais visível, digamos assim, ou não, né? Mas eu vou te trazer um caso mais específico que eu tô hoje, né, trabalhando com a cliente, que é uma cliente que tomava medicamento há 12 anos. Então, ela não sabia o que era, palavras dela, né, ela não sabia o que era viver sem tomar medicamento. Então, a percepção dela era totalmente vinculada. Então, com um processo de ansiedade muito alto, né? E hoje a gente consegue, a gente consegue, não, ela conseguiu, né? Não utilizar mais medicamento. Então, faz mais ou menos 60 dias que ela está sem o uso de medicamento, está conseguindo fazer o manejo das suas emoções, está conseguindo lidar com as questões que chegam, né? Porque eu sempre costumo perceber que, na verdade, o neurofeedback é isso, ele ajuda essa regulação cerebral, mas ela também te possibilita, sobretudo, te perceber no mundo, né? Então, essa questão de quando a gente está vinculado muito a eu recebi um diagnóstico, eu sou dessa maneira, então a gente fica muito colado com o nosso pensamento, né? A gente fica muito fusionado com aquilo que a gente acaba reproduzindo na vida o que a gente recebe como leitura. Então, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado e vivo dessa maneira, né? E à medida que a gente vai treinando com o neurofeedback, a gente consegue perceber que não, que na verdade amplia essa percepção, né, que nós temos no mundo, né? Amplia esse movimento todo, a circuitaria neuronal modifica, né? E a gente consegue ter novas visões, né? Então, visualizar essa cliente, essa paciente hoje, que passa a dizer para mim, Ângela, eu não sabia o que era mais viver sem medicamento e hoje eu vejo a vida com outras cores, não tem preço, é maravilhoso, assim, é fantástico, né? Então, realmente, né, É o que a gente chama de transformar vidas, né? Que é o exatamente. que a proposta da Brain. Tem uma pergunta aqui para ti, Ângela. Ó. A Vamos lá. Alessandra perguntou, Ângela, você como psicóloga, como foi a aceitação do neurofeedback para seus pacientes? Né? Ela está perguntando no início, talvez, como é que foi Uhum, nesses uhum. 6 anos aí. Não deve ter sido um mar de rosas o tempo todo, né? Cheio de gente fazendo neurofeedback na tua porta. Como é que foi Não, isso? não, mas foi muito interessante, assim, a aceitação, porque eu já vinha às vezes tinha movimento de pacientes que vinham num processo terapêutico já há bastante tempo, né? E teve alguns casos, sim, que eu convidei para fazer o mapeamento cerebral, a gente começou a fazer o treinamento e aliado à terapia, vum, deu uma subida muito grande no processo. Justamente por isso, né? Porque a gente percebe essa transformação, a gente consegue visualizar essa mudança, né? Eu digo, o próprio paciente consegue visualizar essa mudança, né? Então, situações onde ele estava muito vinculado dentro, porque a gente fica muito dentro da nossa cabeça, né? E o treinamento com neurofeedback proporciona isso, proporciona essa mudança, proporciona essa modificação de padrões cerebrais que vão fazendo com que ele consiga se perceber e sim atuar de uma forma diferente. Então, teve casos, sim, que eu migrei só para o neurofeedback e teve um resultado muito positivo. E teve casos, sim, que eu fiz
o neurofeedback aliado à terapia, que também foi muito positivo. Mas, de uma maneira geral, não foi não foi ruim a aceitação, eu diria, né? Então, quando eu convidava o paciente a fazer a migrar para essa atividade, foi muito positivo, assim. Eu não tive nenhum caso que dissesse, não, eu não vou fazer, né? Pelo contrário, causa muito essa curiosidade também dessa interface que a gente trabalha, né? É uma ferramenta diferente. Né? Então, a pessoa que está ali com dificuldade, ela vai dizer, tá, ok, eu vou aceitar e vamos ver o que essa louca está me dizendo aí que eu vou fazer com esse fiozinho na minha cabeça, né? E foi muito interessante, foi muito... Agora, em termos de possibilidade, eu costumo dizer que eu hoje tenho a minha agenda 90% neurofeedback, né? Então, mesmo eu trabalhando com avaliação neuropsicológica e com terapia, com psicoterapia, eu costumo dizer que, muito provavelmente, eu não teria a agenda que eu tenho hoje se eu não trabalhasse com neurofeedback, né? Então, é uma possibilidade de atuação profissional muito grande mesmo. E esse pessoal que faz neurofeedback atualmente é só neurofeedback ou tu faz em conjunto a psicoterapia, alternando? Como é que funciona isso? Eu tenho 2 casos atualmente de pessoas que eu faço neurofeedback, que eu faço uma hora específica só com terapia, né? E aí, realmente, por questões muito específicas, né? E aí eu percebi realmente que faz uma diferença muito grande. Mas eu tenho, a grande maioria é só neurofeedback, né? Então, porque a gente consegue, lógico, a gente não vai perder o olhar da psicologia, da neuropsicologia, isso tudo está ali dentro do nosso background, né? Então, algumas situações a gente vai aliando no movimento do processo do neurofeedback, né? Mas não eu costumo dizer que não é uma condição para que o neurofeedback funcione, aliar outras terapias, de forma alguma. A gente fala muito na Brain Trainer que o neurofeedback não é um tratamento, é um treinamento, né? E aí cada profissional, na sua especificidade, né? No seu caso, uma psicóloga, você vai, querendo ou não, você vai usar essa ferramenta na sua profissão, nas suas intervenções, na sua relação com o paciente. Ele pode até se transformar num coadjuvante aí do seu tratamento, mas não é o tratamento, né? É importante deixar isso claro, porque tem pessoas, a gente não sabe quem está assistindo, para não associarem como qualquer pessoa que fizer um neurofeedback vai gerar resultados que eu posso tirar o medicamento, né? Então, essa retirada de medicamento nem é da alçada do psicólogo, por exemplo, né? Isso é uma decisão exclusiva do médico com o paciente, né? Do médico e do paciente, eles é que vão interagir nessa retirada de medicamentos. Então, até porque também o neurofeedback ele não trata sintoma, né? Ele treina o cérebro para que o cérebro realmente modifique o funcionamento e tenham outras possibilidades, né? Então, diferente da área mais específica como psicólogo, psiquiatra, neurologista, vai diretamente no processo, né? Depende da abordagem, obviamente, mas vai muito linkado com o sintoma, né? Então, independente do sintoma, a gente trabalha, né, a modificação do funcionamento cerebral. Uhum. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha. Não esqueçam de mandar os coraçõezinhos, mandar os aviãozinhos. Tem bastante gente entrando aqui, um monte de nomes diferentes, não vou conseguir dizer todo mundo, mas tem vários nomes que entram, talvez entram e saem. E lembrando disso, quem ficar até o final e quiser ganhar aí um mapeamento da Ângela lá em Florianópolis, ou um mapeamento aqui em Itajaí comigo, né, em Santa Catarina, os dois, ou uma supervisão online, né, comigo, deixa o eu quero aí, que depois no final eu vou anotar todos os eu quero que estão aqui, e se a pessoa estiver online ainda, né, ela ganha. Se ela estiver indo embora, não podemos fazer nada. Para falar um pouquinho só do neurofeedback, né, já que a Angela citou que hoje ela faz mais neurofeedback do que sessões de psicoterapia, é importante para quem não conhece que o neurofeedback, a sessão do neurofeedback leva quase 1 hora, é o tempo de uma sessão de psicoterapia, né? Então, não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A não ser que a gente reduzisse os treinos, né, os protocolos de treinamento do neurofeedback para encaixar um momento de fala nessa sessão ou fazer uma sessão maior que coubesse
né, a prática da psicoterapia junto com o neurofeedback. Opa, chegou mais perguntas aqui. Ó. Alguém botou mais alguma coisa. Clarice. Assim como a musculação, os efeitos do neurofeedback deixam de fazer efeito se parar? Sou leiga no assunto. Queres responder, Ângela? Tu queres que eu responda? Pode responder. Vou deixar meu supervisor responder. Eu não sou supervisor seu, né? Só de vez em quando. Mas é o mestre. Mas, Clarice, os efeitos do neurofeedback, eles permanecem. Assim como, né, na musculação, né, se a gente para, né, durante muito tempo, eles começam, né, o músculo começa realmente a perder o efeito. No neurofeedback, a gente está trabalhando com redes, né, redes cerebrais, redes, né, várias redes de neurônios conectadas. E o que acontece é o seguinte, quando a gente tem... essas redes têm algumas dificuldades, a gente vai apresentar alguns sintomas, algumas dificuldades na vida, né? Nossa forma de funcionar fica pior, e esse jeito de funcionar pior sempre gasta... Quero passar uma moto aqui. Sempre gasta mais energia, né? A gente gasta muita energia com esses pequenos desequilíbrios que a gente vai fixando no cérebro no decorrer da vida. No decorrer da vida a gente tem que lidar com situações, às vezes ameaçadoras, às vezes difíceis, então a gente constrói redes de resposta que não são muito eficientes, mas são as que foram possíveis no momento, só que elas gastam muita energia, né? Então, quando a pessoa vem fazer o treinamento, a gente procura esses pequenos desequilíbrios ou grandes desequilíbrios nessas redes, né, nessas atividades neuronais, e treina o cérebro para que ele consiga ir para uma região em que essas redes se tornam mais eficientes. E ao se tornarem mais eficientes, vai haver um menor gasto de energia. E o cérebro não vai querer voltar, quando ele aprende a ir para um modo de funcionar que gasta-se menos energia, ele não vai querer voltar para um modo que gasta mais energia. E é por isso que o efeito dura, né? Ao contrário da academia, que eu paro de me mexer, vou ficar mais parado, vou ficar mais sentado, mais sedentário, aí eu vou ficando, né, meus músculos vão parando de ser acionados, eu vou perdendo aquele efeito positivo que eu tive no movimento da academia. O cérebro está o tempo todo em movimento. O tempo todo tem estímulos e respostas sendo processados. O interessante para ele é achar um jeito de responder ao mundo de forma a gastar o mínimo de energia, porque a nossa cacholinha aqui dentro da cabeça, ela é responsável por 20% a 25% de toda a energia que o corpo processa, que ele adquire dos alimentos, né, que ele pega dos alimentos. 20% a 25% disso vai só para essa coisinha que a gente tem dentro da cabeça que tenta coordenar todos os nossos estímulos e respostas e os nossos consumos e gastos de energia. Então, se a gente aprende, né, se a gente usa o treinamento para ir para uma direção que seja mais eficaz, ele não vai querer ir para uma situação mais difícil, né? Pode observar que qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer animal vai tentar achar a solução mais fácil. Quando não acha, é que ele adota uma solução mais difícil e aí precisa de ajuda para achar a mais fácil, porque achou a mais difícil que resolveu, ele fixa aquele padrão e tem dificuldade de mudar padrões. Nós temos muita dificuldade de mudar padrões e hábitos, seja de que tipo for. Então, eu espero que tenha respondido, Clarice. Se tu ficares até o final, quiser conversar mais, particularmente, põe um eu quero aí no sorteio, que a gente sorteia e fala depois por Zoom aí também, tá? E é interessante também, puxando o gancho que tu estava falando, eu recebo muita pergunta no consultório, quantas sessões eu preciso fazer, né? E assim, como é esse processo de repetição é extremamente necessário para mudar esse padrão que tu estava trazendo de energia e tudo mais, né? Então, ele precisa de uma consistência, precisa realmente de uma persistência no treinamento para conseguir realizar esse processo, né? Porque, como tu estava trazendo, o cérebro, ele reluta em mudar esse padrão, né? Então, de 30 a 40 sessões seria o número de sessões digamos, padrão aí, inicialmente, lógico, cada caso é um caso, né? Eu não sei como que tu trabalha isso também, Marcelo, no consultório, se é mais ou menos esse número de sessões? Eu também sempre ofereço 30 a 40 sessões, é o meu primeiro bloco, né? E aí eu sugiro para a pessoa que ela tem que fazer essa quantidade, porque na Brain Trainer, por exemplo, né, a gente existem outras técnicas de neurofeedback que trabalham, outras abordagens que trabalham de forma um pouco diferente,
mas a gente tenta na Brain Trainer deixar o cérebro no seu melhor desempenho, no seu melhor equilíbrio, no seu melhor modo de funcionar, claro, tentando atender os sintomas, né, as queixas que a pessoa traz. Né, a gente usa a queixa como direcionador do treinamento, mas sempre tenta deixar o cérebro todo mais equilibrado. Então a gente não treina só uma área específica do cérebro, um conjunto de áreas, a gente vai passando pelo cérebro todo. E passar pelo cérebro todo para ir acalmando esse gasto energético, para ir reequilibrando ele, leva um tempo. Né? 30 sessões, se a gente for pensar em termos de academia, por exemplo, para fazer uma analogia, a gente ir 30 vezes na academia não vai fazer nem efeito, não começa nem a assumir a barriguinha em 30 idas à academia. Então, mais 30 sessões do cérebro, o cérebro trabalha várias vezes por segundo, então a gente está ali com um treinamento de 1 hora, são milhares de treinamentos que acontecem ali. Então, essas 30 sessões têm um efeito de a pessoa conseguir sentir mudanças, né? Conseguir perceber as mudanças, né? Ela ou os profissionais, as pessoas com as suas dificuldades, elas são atendidas não só por psicólogo, quando tem as suas patologias, seus problemas, mas às vezes atendidas por equipes, né, de profissionais. Então, ou a própria família, né? Essas pessoas no entorno começam a notar várias mudanças no jeito de funcionar, né? No jeito de reagir. Às vezes a pessoa era mais explosiva, ela se torna um pouco mais regulada, ela vai se tornando um pouco mais regulada conforme a gente vai organizando aquele cérebro. Então, a gente precisa desses 30, 40 sessões para fazer isso, né? Claro, e tentar trabalhar a maior queixa, a maior dificuldade da pessoa. Ao final desse bloco, né, esse primeiro pacote, né, se a necessidade da pessoa foi atendida, se ela se sente melhor, se já está no nível que ela acha agradável, fica por ali. Mas se nesse momento final a gente vê que ainda tem demandas, se a gente reavalia e vê que ainda tem demandas da pessoa ou no próprio cérebro, né, a gente propõe um segundo bloco, um terceiro bloco, dependendo do tipo de queixa da pessoa, dependendo se ela passou uma vida adquirindo hábitos, né, desreguladores, né, por conta da história de vida dela, pode ser que ela demande mais tempo. Se ela tem uma patologia relacionada ao neurodesenvolvimento, né, está no espectro autista, ou tem qualquer outro tipo de patologia mais crônica, né, e que gere uma série de dificuldades, o tempo de treinamento pode ser muito maior. Né? A gente não pode dizer que vai treinar em 30 sessões e resolver o mundo, né, que não acontece. Né? Mas acontecem mudanças significativas, mesmo nesses casos mais complexos, né? E às vezes nesses casos mais complexos acontecem as transformações mais interessantes. Né? Então, né, não é raro a gente ouvir falar de casos de autismo, por exemplo, que eram não verbais, ou que tinham excesso de estereotipias, ou que não conseguiam... pessoas com fobias que não conseguiam sair de casa, a gente vê melhoras nesses quadros. Não porque o neurofeedback é um tratamento, mas é porque ele é uma técnica que a gente usa para treinar o cérebro, e o cérebro, conseguindo se regular melhor, faz o funcionamento da pessoa ter um outro norte, né? Começa a ir em uma outra direção. E se estiver bem acompanhada por profissionais, né, das suas terapias, né, porque a gente não o neurofeedback é uma técnica de treinamento que não substitui nenhuma outra terapia. Se a pessoa é acompanhada por diversos profissionais, por uma equipe muito profissional, ela deve continuar sendo acompanhada. O que vai se perceber é que esses outros profissionais, mesmo os professores na escola, vão dizer, poxa, essa pessoa agora está diferente, essa pessoa agora ela consegue se engajar aqui na terapia, agora na escola ela consegue se aquietar mais, ela está fazendo pergunta, ela nunca fazia, ou a mãe nota em casa que agora ela faz a tarefa, e antes ela nem fazia a tarefa, não estava nem aí para fazer. Então, são essas as mudanças que o neurofeedback proporciona, né? Deixa eu ver o que mais está chegando aqui, eu vi passar várias coisas. Opa, a Clarice disse... Clarice disse, gostei, obrigado, Clarice. Depois ela complementou aqui. Cria-se um condicionamento. Eu tenho as minhas ressalvas com a palavra condicionamento, todo mundo sabe, né? Quem é da linha da terapia cognitivo-comportamental ou de outras técnicas mais comportamentais vai dizer sim, Clarice, que é condicionamento, né? Que é uma forma de condicionamento. Eu tenho um outro viés, mas dependendo da tua linha, né? Da tua visão de mundo, da forma como tu enxergas o mundo, é uma espécie de condicionamento. Para mim, é um espelhamento. Né? O neurofeedback coloca um espelho, ele é como se
eu chegasse na frente do espelho, né, no espelho da minha casa, né, eu não vou me condicionar na frente do espelho, eu vou na frente do espelho, eu olho e começo a interagir com aquilo. Estou gostando, não estou gostando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu estou me sentindo feliz, ou não estou me sentindo feliz. E, só que é um espelho para o cérebro, e aí que está a diferença, né? A gente não envolve a mente da pessoa, não é a pessoa intencionalmente que está ali tentando fazer aquele espelho mudar, né? Até a gente sugere que a pessoa não tente fazer isso, né? Na metodologia da Brain Training. Ela está treinando para aumentar a alfa, para fazer determinada mudança de ritmo no cérebro. A gente pede para ela só prestar atenção ao espelho, que é a forma como a imagem está sendo variada, ali, clareando, escurecendo, ou um vídeo que está parando e andando, ou um jogo que funciona, a hora não funciona, anda mais rápido, anda mais devagar, ou um som que toca e para de tocar quando a gente está, né, se eu estou de olho fechado tentando produzir alfa, normalmente é um treino assim, né, se toca um sino, eu sei que estou produzindo alfa. Quando o sino para, parei de produzir alfa. Se eu começar a brigar com aquilo e disser, toca aí, sino, faz alguma coisa, aí mesmo é que eu não vou produzir alfa, porque ao fazer isso, eu estou indo bem longe do alfa, estou produzindo outro tipo de ritmo, muito mais acelerado, e acaba atrapalhando o treino, né? Porque o objetivo do alfa é acalmar a cabeça, não é acelerar. Então, a gente diz para a pessoa, não tenta controlar o treino, só presta atenção e observe. Quanto mais sinos tocarem melhor, quanto mais tu tentar só observar o que está acontecendo melhor, porque tu tira a mente da jogada e o teu cérebro vai se olhar naquele espelho. O cérebro gosta de fazer que nem criança pequena, assim, ele chega numa coisa bem curiosa, ele toca ali. Se aquela coisa responder de alguma forma, né, e aquela forma que a coisa responder para ele gerar um estímulo interessante, né, seja de que tipo for, instigante, ou, né, que aumente o envolvimento do cérebro com aquela resposta, ele vai tentar fazer aquilo de novo. Então, imagina uma criança brincando pela primeira vez, não, aquele olhar de primeira vez da criança tocando alguma coisa. Ela vai explorar aquilo com uma curiosidade imensa. E é isso que a gente quer para o cérebro, que ele se olhe no espelho, ele não sabe exatamente que está tocando ele mesmo, mas ao tocar ele vai notar que, poxa, eu toquei aqui, gastei menos energia lá, toquei aqui, gastei menos energia cá, e aí funcionou melhor. Então eu prefiro essa explicação, né? Esse embasamento de o que está acontecendo, do que propriamente um condicionamento, seja de que tipo for. Não sei se a Angela concorda. Angela, vai da tua linha de pensamento. Eu estou dizendo a minha, todo mundo é livre para falar. Né? E é tão interessante, né? Porque a gente percebe isso na prática clínica, né? Quando é criança, ela não tem essa regulação de tentar ficar controlando, né? Então a gente convida ela, vamos fazer o cérebrozinho andar com o teu cérebro, ela vai, ela faz, né? Agora, e a gente percebe, eu percebo pelo menos um avanço muito mais rápido com criança do que com adulto, né? E eu imagino que esteja muito ligado com essa questão de que o adulto ele quer saber de tudo, ele quer perceber. Então, eu já escutei várias vezes o paciente dizendo, mas parou de dar um sininho aqui, ou o que está acontecendo, né? Quer dizer, ele está tentando controlar, né, o feedback, e aí nisso, logicamente, as coisas não fluem, né? Como poderiam fluir, né? Não é que não fluem, mas é que à medida em que vai com o desprendimento, né, as coisas acontecem com o cérebro, com o feedback de uma forma mais fluida, que acontece mais rápido, digamos assim, né? Então, é bem interessante esse movimento. E aí, eu concordo muito contigo nesse sentido, né, do condicionamento, porque o condicionamento parece que é algo, então, que a gente não dá abertura para ele, que a gente está esperando. Então, se a gente faz, né, muito de forma crua dentro da análise do comportamento, que daí seria outro processo, né, de uma abordagem terapêutica, o estímulo-resposta e exatamente qual é o estímulo, qual é a resposta, né? Mas com o neurofeedback, à medida em que vai ocorrendo essa situação de abertura mesmo, de conhecimento, de autoconhecimento, né, a gente consegue ir percebendo outras nuances, outros processos que a gente vai adquirindo no dia a dia, né? E é muito interessante também, porque às vezes até o próprio paciente não identifica a mudança,
né? Às vezes a gente conversa com a mãe, ou conversa com o marido, com o namorado, com, né, com a irmã. Ah, não, mas a fulana teve aquela modificação. Daí a gente pergunta para ela, diz, não, até agora eu não senti diferença nenhuma. Né? Mas por quê? Porque também há uma dificuldade nesse sentido de um tempo, né? De identificar esse padrão, né? De como tu estava trazendo também sair daquilo que o cérebro entra como numa zona de conforto, digamos assim, né? E essa identificação da melhora tem que ser algo que venha à consciência. E quando tu falasse antes da identificação, a pessoa se identifica com as questões patológicas dela, né? Com a dificuldade. Com a forma como ela sempre foi vista, é difícil ela se auto-perceber de um jeito diferente, ela tomar essa consciência, né? Trazer de algo que está inconsciente, o subconsciente, trazer isso à tona, exige um tempo, é um processo que tem que haver outros espelhos, além do neurofeedback, que vão dando essa ressignificação para a pessoa. Por isso que as outras terapias são tão importantes, porque lá acontecem essas ressignificações, na própria psicoterapia, né? É trabalhada a ressignificação daquilo que a pessoa está sentindo, vivendo. Então, é ali que vai ocorrer a ressignificação no mundo da consciência. E a gente, como está trabalhando com o órgão, né, a gente está trabalhando um pouco abaixo desse nível da consciência. Essa ideia do condicionamento me parece que vem muito do biofeedback, que o neurofeedback é um pedacinho, né, um pedação do biofeedback, que é pegar respostas fisiológicas da vida, né, o bio, e mandar de volta para o sujeito. No biofeedback muscular, de temperatura, a pessoa tenta fazer algo nela, né? Seja com os músculos, seja com se acalmando mais para tentar ver uma resposta na temperatura da pele ou para ver as mudanças no batimento cardíaco. Ela tenta fazer algo, né, intencionalmente, e aí há um condicionamento. Ela reaprende por condicionamento. Mas no neurofeedback é mais difícil a gente tentar fazer o condicionamento, né? Independente da estratégia que se usar, né? Vai ser mais difícil. Chegou uma outra pergunta para você aqui, Ângela. Está todo mundo perguntando. Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Deixa eu ver aqui. A Vanessa perguntou. Ângela, você já teve experiência com pessoas com transtorno do espectro autista? Está perguntando aqui. Sim, sim, várias experiências já, tanto adulto quanto infantil, né? Então, o resultado é bem significativo, lógico, dentro de um processo de que cada caso é um caso, né? Então, quando a gente fala do espectro, cada um vem com a sua particularidade, com a sua forma de ser, né? Mas recentemente, só para dar um exemplo, antes da pandemia, 2019, eu estava concluindo o processo de treinamento com um paciente que tinha espectro autista adulto e a mãe dele estava assim impressionada com o resultado que estava trazendo para o nível de consciência dele. Então, ele tinha muito uma dificuldade de manejo social mesmo, como é uma das características, né? Mas além disso, além dele conseguir fazer esse manejo com as emoções, de ter mais contato com os pais, ele também foi muito no viés da organização. Então, a mãe ficou muito impressionada com o resultado dele, até porque a gente sabe que dentro do espectro autista adulto, né, há uma situação também de um tempo maior, né, de padrão, que o cérebro atua naquele padrão, então, às vezes, é um pouquinho mais resistente nesse sentido. Então, foi muito bacana essa experiência. Não sei se eu respondi. Eu acredito que sim. E no espectro sempre, né, aparece muito aquela questão, assim como em outras dificuldades, né, ou transtornos do neurodesenvolvimento, ou patologias, há uma ideia de buscar uma cura, né, uma solução para resolver aquilo que dificulta a vida, tirar aquela pessoa daquela condição, né, porque o espectro autista são pessoas que têm a sua diferença, assim como nós todos temos, né? Sim. Mas que são classificadas numa categoria e se espera que saia de lá e vá para uma categoria que não existe, chamada normalidade, né? Que é todo mundo igual. Então, há muito disso, e aí se busca isso, talvez não se veja exatamente as potenciais mudanças que ocorrem, porque há no mínimo, né, dependendo do caso, do número de sessões, mesmo fazendo poucas sessões, a gente já vê uma redução muito grande no nível de agitação, de estresse que aquela criança passa, né, porque uma criança, um adulto, uma pessoa que tem uma condição diferenciada,
para tentar sobreviver nesse mundo de normais, né? Ela sofre muito. Então, reduzir esses altos níveis de estressores, a ansiedade, a agitação, as estereotipias, as dificuldades em conseguir ficar presente, já é um grande ganho para dependendo da condição da pessoa, porque a gente não sabe como é que foi a estruturação daquele sujeito, estruturação não só psíquica, mas orgânica mesmo, as estruturas dessas redes, né? Dependendo da condição e da diferença de cada ser humano, eu posso ter menos capacidade de certas coisas, mais facilidade para outros, como na normalidade se aceita que algumas pessoas são boas em matemática, outras são boas nas áreas sociais, né? Se aceita, mas nessas outras categorias a gente não aceita muito, a gente quer que todo mundo se encaixe ou nessas duas dificuldades e mais nenhuma outra. Então, dependendo disso tudo, eu não sei se respondemos aí, Vanessa, se não respondemos, manda de volta a pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui para baixo. Crianças também dentro do espectro, né, relatos de professores que eles conseguem fazer um manejo melhor, né, da socialização, que eles conseguem ter mais esse processo da aprendizagem. Então, eu já tive várias experiências assim de atendimento na clínica dentro desse processo. Foi bem bacana, bem rica a experiência, assim. Eu estou tentando ler aqui, que essa telinha é muito ruim. Tem um monte de gente que entrou, saiu. Vamos ver aqui se tem mais. Não, acho que não chegou mais perguntas, não. Ângela, então vamos a mais um. Opa, entrou mais alguém. Aproveitando, aqueles que tiverem aí ainda, né, que querem participar do nosso sorteio de um mapeamento lá em Florianópolis, para quem é da região de Florianópolis, ou aqui em Itajaí, para quem é de Itajaí. E. Opa, passou. Acho que a Ângela não, a Vanessa disse sim, responderam. Acho que o objetivo sempre é buscar mais qualidade de vida. Exatamente, isso aí. Qualidade de vida, seja numa condição especial, seja fora dela, seja uma pessoa que tem a sua vida dentro, né, sem nenhuma patologia, mas que quer simplesmente melhorar, ficar mais equilibrada, ter melhores respostas, ter mais organização, o treinamento serve para isso também. Quanto mais equilibrado esse equipamento aqui dentro da cabeça tiver, mais a nossa fisiologia vai estar equilibrada e mais a nossa mente fica equilibrada. Então, não precisa ter uma patologia, né, ou ter uma condição especial, ou ter uma diferença em relação ao resto para querer fazer neurofeedback, porque não é para doente, não é para tratar nada, é para ajudar a regular o cérebro. É como todo mundo deveria ir para a academia para se mexer mais, para evitar o sedentarismo e evitar as patologias associadas à falta de movimento. Né? Nós somos seres vivos, precisamos nos mover e a gente tem movido pouco o corpo, e aí isso causa uma série de doenças, está associada na causa de várias patologias. Então, treinar a cabeça, né? Atualmente, treinar ela é mais para manter o equilíbrio, porque a gente acaba, pelo jeito que a gente vive, assim como ficar parado, né, ajuda a gente a fazer certos tipos de trabalho que exigem concentração, mas dificulta que a gente faça trabalhos que ajudem no relaxamento mental. A gente tem dificuldade para relaxar a mente, né? Então, as pessoas estão precisando diminuir, desacelerar um pouco a mente para poder funcionar melhor. Então, para isso também serve o neurofeedback. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Não sei se você quer falar aí, enquanto eu procuro mais. É interessante que tu trouxe essa questão do autismo, né? E até porque também autismo não é uma doença, né? Assim como o TDAH também, né? Então, é uma forma neurobiológica diferente de ser, né? De receber determinados estímulos, de trabalhar e de se colocar no mundo, né? Então, eu atendo bastante crianças e adultos com TDAH, né? Com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também é uma outra experiência que eu tenho bastante positiva no consultório. Então, crianças realmente que já na segunda, terceira sessão já apresentam algumas modificações, isso relatada muito pelos pais, né? Então, eu costumo sempre dizer, se o pai está visualizando isso, é porque realmente, né, há essa modificação, né, há esse processo de ambientação, digamos assim, cerebral. Então, é muito interessante esse processo todo, né? Principalmente das crianças nessa dificuldade que hoje a gente percebe que tem um aumento muito significativo no diagnóstico de TDAH, né? Então, essa dificuldade do pré-frontal, né, do pré-frontal hipoativado, que a gente consegue trabalhar bastante nesse sentido no consultório. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, ó.
A Dani Siqueira perguntou, fazendo uma vez por semana, tem o mesmo resultado? Como é que é a tua experiência aí, Ângela? Tu fazes uma vez Então, por semana, não fazes, né? Como é que tu funciona? eu faço uma vez por semana quando o caso é muito extremo, né? Mas eu não tenho o hábito de realizar. Então, às vezes, quando a pessoa mora numa cidade fora, que já teve ocasião como essa, né? Mora numa cidade vizinha, não tem como. Mas a grande maioria dos treinamentos que eu realizo são 2 vezes por semana, né? Para que realmente ocorra, né? A gente sempre pensa naquela analogia de andar de bicicleta, né? Ou então fazer, né? Precisa de um processo ali de aprendizagem mesmo, de ambientação, de repetição, para que o cérebro consiga receber também esse feedback, né? Então, Mas não é que eu não faço. e os que tu atende têm tido resultado também? Como é que funciona aí para ti? Como é que é a tua impressão? Sim, só que o que acontece? Demora um tempo maior, né? Então a gente percebe que às vezes precisa muito mais do que 30 sessões quando é uma vez por semana. Em casos em que não estou aqui colocando que isso seja regra, 30 ou 40 sessões, até porque cada caso é um caso, né? É importante a gente trazer isso. Mas, no geral, eu trabalho com 40 sessões e a gente já consegue perceber mudança. Quando é uma vez por semana, acontece essa modificação, sim, só que às vezes a gente precisa de um período estender um pouquinho mais para também estabilizar um pouco esse movimento da mudança. Então vou dar minha resposta também, porque ela não botou se é contigo, se é comigo. Por favor. É aqui para a Dani também. A Dani, eu vejo o seguinte, eu vejo eu atendo algumas pessoas uma vez por semana, atendo outras 2 vezes por semana, a maioria 2 vezes na semana, mas o que eu vejo que causa impacto são os outros espelhos que aquele ser humano tem, né? Todos nós, né? Todas as pessoas que estão no nosso entorno são espelhos daquilo que a gente faz, refletem aquilo que a gente faz. Então, se a pessoa faz uma vez por semana e os demais espelhos, família, né, ambiente escolar, né, se é uma criança, ou ambiente de trabalho, né, esses outros ambientes são desfavoráveis, né, são complicadores, são geradores dos desequilíbrios, uma vez por semana pode levar a séculos, porque daí a gente está lutando, né, dá um passo para frente, né, um dia para frente e 6 dias para trás. Então, se aquele ser humano, um outro ser humano, né, tem o oposto disso, tem profissionais ajudando, né, nas demais terapias, tem uma família, né, presente, criança, né, um ambiente de trabalho, né, se ela muda hábitos, né, se é um adulto e ela adota alguns hábitos um pouco mais saudáveis, isso também vai ajudar, porque se eu tenho hábitos descontrolados e eu quero treinar o cérebro, eu vou fumar maconha todo dia e eu quero treinar o cérebro para ver se melhora. Não vai acontecer isso. Algumas mudanças, né, a gente precisa modificar, né, precisa fazer, não, falei um caso extremo, né, não precisa ser isso, mas algumas mudanças a gente precisa fazer para os resultados se potencializarem. Então, em casos em que o ambiente, né, o entorno, os outros espelhos são favoráveis à melhora, a melhora uma vez por semana acontece, sabe? Ela acontece às vezes no mesmo ritmo e às vezes eu já tive casos de uma vez por semana ter melhoras maiores do que 2 vezes por semana quando tinha esse outro ambiente mais hostil, né? A criança ia para uma escola, né, no caso de criança que eu atendo mais, a criança ia para uma escola que a sala de aula não era, né, não tinha uma boa interação com ela, a família tinha suas desorganizações, então não tinha rotinas e uma série de outros fatores que a gente sabe que dificultam a organização e a estruturação dos hábitos cerebrais. Então, pode acontecer isso. Então, não é uma regra, mas, claro, se for 2 vezes por semana, na maioria das vezes vai ser mais rápido e uma vez por semana, na maioria das vezes, vai demorar um pouco mais, mas os resultados aparecem da mesma forma, né? Então, acho que agora fiz uma resposta grande aqui para Dani. Aqui, Ribamar perguntou. Opa, deixa eu ver o que o Ribamar perguntou. A frequência dos treinos semanais varia de acordo com os protocolos? Queres responder, Ângela? Quer que eu responda? Tanto faz aqui. Acho que vou dar a palavra para você. Eu pedi para você responder. Não,
A frequência dos treinos semanais não varia, né, de acordo com os protocolos. A gente tem protocolos, né, no sistema da Brain Trainer, a gente faz um mapeamento, né, um mapeamento cerebral, coleta os dados de eletroencefalografia de todos os 20 pontos da cabeça. O sistema faz uma análise, identificando os possíveis padrões de desequilíbrios, possíveis desequilíbrios que existem no cérebro que podem ser relacionados com os sintomas, as dificuldades, as coisas que a pessoa quer melhorar na vida dela. E a partir disso, o sistema monta um mapeamento, né? Monta um plano de treinamento, uma sequência de protocolos ali de treinamento, e separa isso por dia. Né? Vou fazer tantos treinamentos num dia, tantos treinamentos no outro, tantos treinamentos no outro. Então, os protocolos vão ser por dia. São 3 protocolos, 4 protocolos, 4 treinos em cada dia. Então, não é o número de treinos semanais que vai definir os protocolos. Né? Cada dia tem 4 protocolos, em média. Né? Pode ter um pouco menos, um pouco mais não tem, mas um pouco menos pode ter, dependendo do treino. E a gente segue uma metodologia, a gente vai passando por várias áreas, né? Várias áreas importantes, várias estruturas importantes do cérebro, além dos locais onde tem as principais queixas, e quando termina aquela sequência de passos, retorna para o começo, fazendo tudo de novo. Claro, pode ocorrer algumas mudanças. Com a experiência, os treinadores vão aprendendo a mudar um outro protocolo, esse não funcionou bem, vou trocar por outro. Então, isso só o tempo vai ajudar a pessoa a fazer. Né? E o tempo e a percepção e a condução com o paciente, né? Perceber o que está melhorando, o que está funcionando, o que não gera tanto efeito. Né? Nessas interações com o cliente, a gente vai percebendo para mudar os protocolos. Mas, de uma forma geral, os protocolos têm uma sequência fixa e eles ocorrem de 3 a 4 por dia. E cada dia, né, se vier 2 vezes por semana, ele vai fazer 2 conjuntos de protocolos. O nosso plano tem 5 dias, né? Tem uma sequência de 5 blocos de protocolos, um para cada dia, então são 5 dias e depois a gente volta a repetir. Se a pessoa faz 2 vezes na semana, ela treina o cérebro todo em 2 semanas e meia, né? São 5 dias. Se ela fizer 1 vez por semana, ela vai treinar o cérebro todo em 1 mês e mais um pouquinho. Se for 1 mês de 4 semanas, né? Se for 1 mês de 5 semanas, ela treina o cérebro todo 1 vez por mês. Então é isso que muda, sabe, o Ribamar? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Entrou mais gente. Opa, entrou bastante gente. Opa, tem mais alguma coisa. Alguém perguntando de hiperatividade aqui. Agora é com a Ângela. A psicólogo Everton Basílio. Crianças de extrema hiperatividade e impulsividade dá trabalho para fazer o primeiro mapeamento sem muitos artefatos musculares? Ele está perguntando. E quanto aos protocolos, o tempo é maior de sessão devido à inquietação? Então, já 2 perguntas. Dá trabalho fazer, né, em crianças hiperativas ou pacientes que têm uma hiperatividade? E as sessões também, elas têm um tempo maior ou demora mais para fazer cada protocolo? Como é que funciona aí para ti? Porque são inquietas. Em alguns casos de muita impulsividade, hiperatividade dá trabalho, sim. Às vezes a gente não consegue realizar a avaliação no primeiro momento. Então a gente opta por realizar as sessões, né? De realizar de 10 a 12 sessões. E aí a gente já consegue perceber essa mudança. E aí, conforme essa mudança, a gente volta e faz a avaliação, que aí a gente consegue realmente mapear de forma mais fidedigna, né? Mas realmente, às vezes, sim, acontece da gente partir para o treinamento sem realizar a avaliação. O protocolo, o plano de treinamento acaba sendo também, não há diferenciação de tempo, a não ser quando a gente percebe que a gente está estressando muito a criança, né? Então, a gente também tem que ter um pouco desse tato, desse feeling, no momento em que a criança está respondendo, não está respondendo, né? Porque dependendo da idade da criança, a gente realiza um treino de 30, 40 minutos, né? E tem sessões que a criança responde bem, mas ela cansa rápido. E aí a gente tem que perceber que a gente, se passar daquele tempo, a gente está mais estressando do que trazendo um resultado positivo. Então, vai depender muito também da variável de como essa criança vai reagir ali durante a sessão. Uhum. Deixa eu ver aqui, quem foi que perguntou foi o Everton, né? Não sei, Everton, se ficou bem respondida para você a pergunta aqui, né? Tem os artefatos e é difícil realmente mapear, e quando os artefatos são animais a gente não faz o mapeamento,
E aí, às vezes surge aquela dúvida, né? Tem que fazer avaliação, mas aí não faz avaliação e começa a treinar como, né? É porque se conhece, né, na história, o neurofeedback não começou ontem, nem na semana passada, nem há 6 anos, quando a Ângela começou, nem quando eu comecei, nem quando o Peter começou, na década de 90. O neurofeedback é da década de 50, 60, né, que ele começou a se estruturar como possibilidade de treinamento de uma função, como várias outras funções que eram automáticas ou desconhecidas, né? Não se entendia, né? A fisiologia toda, né? Essa regulação fisiológica sempre foi considerada uma coisa que a gente não teria muito controle, e do biofeedback, neurofeedback para cá, a gente começou a aprender que é possível fazer regulações. Então, a gente, nessa história toda aí né, década de 50, vamos considerar 60 para não exagerar, né, porque 50 foi no finalzinho, de 50 começou a estudar os estados alfa e descobrir que era possível regular esses estados alfa, mas na década de 60 para cá, a gente está em 2021, né, são 70 anos de história, com milhares de artigos, de pesquisas, por mais que se ainda não tenha um consenso, né, de como funciona, não se sabe exatamente, né, não se sabe nem como o cérebro funciona, quanto mais o neurofeedback, que é uma técnica de modulação. Então, não se sabe bem como é que isso, qual é a mecânica exata que garanta o funcionamento disso, mas se sabe uma série de efeitos e a partir de uma série de protocolos de treinamento que foram usados nesses experimentos, né, para tentar descobrir certas coisas. Então, quando a criança é muito agitada, a gente treina na região sensório-motora, é uma região conhecida do cérebro, muito estudada já, e é uma das mais estudadas, né, desde lá da década de 60, primeiramente quando se descobriu que gerava efeitos de regulação, né, de respostas epiléticas, né, de diminuição dessas epilepsias, mas também se percebeu que melhorava o autocontrole, melhorava a agitação, que é disso que a gente está falando agora. Então, a gente pode usar protocolos nessa região, protocolos já bem consolidados, e treinar essas regiões a partir do sintoma. Então, eu sei que a pessoa tem uma agitação, eu vejo, né, é nítido, ela tem uma dificuldade de controle, eu posso treinar essas áreas, baixando algumas atividades, tentando reforçar outras, para que ela se acalme, e aí, a partir do momento, foi isso que a Ângela sugeriu, fazer umas 10 sessões com isso, a partir dessa aquietação ou melhora desse quadro de agitação, mapear o cérebro e aí sim gerar um plano de treinamento que possa contemplar o cérebro inteiro de uma forma um pouco mais palpável, ou que a gente tenha um pouco mais de conhecimento sobre aquele cérebro. Porque assim como as pessoas, os cérebros são todos diferentes. Às vezes uma pessoa com excesso de alguma coisa numa região vai ter o sintoma A, e outra pessoa com o mesmo excesso daquela mesma atividade, naquela mesma região, não tem aquele sintoma A, tem um sintoma B, ou tem mais facilidade para certa coisa. Em vez de ter um problema, ela tem uma facilidade para outra coisa, né? Então, cérebros são sempre únicos, então a gente gosta de chegar ao mapeamento, né? Não sei se ficou bem respondido aí, se não ficou, por favor, Everton, diga também. Vamos ver mais para baixo aqui. A Dani disse que entendeu, então tá bom, Dani, obrigado. Deixa eu ver mais aqui. Opa, eu bato aqui no meu dedo. Pessoal que entrou aí, se estiver gostando, por favor, mande uns corações, aquela coisa toda do Instagram, valorizar essa nossa... O Everton disse obrigado, perfeito. Obrigado, Everton, por estar aqui e perguntar. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ih, eu não sei, não sei dizer, Kohoff, não sei pronunciar o teu sobrenome aqui, mas Val, tá? Começa com Val. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Somos colegas como treinadoras, ela é treinadora também, de cérebro, e gostaria de saber o que mais encanta a senhora ao utilizar essa técnica. A Val tá querendo, ela é treinadora também, está querendo saber o que mais te encanta, Ângela, em usar essa técnica. Prazer, Val, que bom receber a tua pergunta. O que mais encanta realmente é perceber a modificação que gera nos pacientes, é perceber o impacto que tem na qualidade de vida deles. Então, como eu falei antes, assim, eu não tive nenhum caso que eu atendi e não teve uma modificação na qualidade de vida. Então, isso para mim realmente é muito rico, não tem preço, né?
viver esse movimento da transformação dos pacientes diariamente, assim, e é diariamente mesmo, porque às vezes tem impactos tão profundos no cérebro que eles chegam encantados relatando, assim, eu não acredito que eu estou vivendo isso, ou que eu percebi isso, né? Então, isso é o que mais me encanta nesse processo neurofeedback, assim, é o resultado como um todo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu não consegui chegar no fim dessa lista ainda. Agora eu acho que cheguei. Não, tem mais ainda. Boa noite. Quem foi que mandou boa noite? Terezinha, boa noite, Terezinha. Boa noite, Mandou Terezinha. parabéns, a doutora Conceição Barbosa, lá de Manaus. É Manaus, né? Querida. Obrigado. A Um Valdir beijo, Sorriso. Conceição. Então, acho que cheguei no fim da lista aqui. Pô, tem mais alguém aqui. A doutora Conceição mandou um parabéns para a Ângela pelo seu trabalho. Eu acho que ela também é neuropsicóloga lá, vocês são da mesma Também. profissão. Então, obrigado. Obrigada, Conceição. Também admiro muito o teu trabalho. Te acompanho ali no Instagram e admiro bastante. Parabéns. Deixa eu ver se tem mais algum. Agora eu acho que cheguei no final da minha lista aqui. Eu só não tenho mais os eu quero, que eu acho que ficaram lá no topo do. Agora eu vou passar trabalho para fazer meu sorteio aqui. Quem está aí, então vou fazer assim. Quem tiver aí, Exatamente. já que a gente falou que era quem estava ao vivo, quem tiver aí agora, né, nós temos, aqui diz que tem 18 pessoas nesse momento. Então, dessas 18 pessoas, 17, caiu uma, meu Deus, estão perdendo gente já. Então, quem tiver aí agora e quiser ganhar um mapeamento em Florianópolis, se for de Florianópolis, ou em Itajaí, se for daqui de Itajaí, diz eu quero aí, a gente vai sortear, depois pergunta de onde a pessoa é. E se quiser uma supervisão comigo, se for treinador, né, uma supervisão comigo, também bota eu quero. Depois, quem ganhar, a gente decide o que vai fazer. E se quiser saber mais sobre neurofeedback, né, eu posso, né, a gente marca uma hora via Zoom, de qualquer lugar do país, e a gente tira as dúvidas exclusivas daquela pessoa, né, eu marco um horário com essa pessoa, se for o eu quero dela que ganhar. Então, vão colocando eu quero aí, enquanto isso eu vou ler o que a Val respondeu. A Val colocou mais uma coisa. Bom saber que podemos ser parceiras no crescimento desta técnica. Amei sua resposta, o seu sorriso revela a paixão e acho que cortou ali. Não sei o que é depois da paixão, Val, mas... Obrigada, Val, obrigada. A psicóloga Tereza Cristina botou ótima live, obrigada pelas informações, iniciei o curso de neuropsicologia, espero ficar fera como vocês, parabéns. Com certeza, quem está correndo atrás, estudando, se aprofundando, se aperfeiçoando, com certeza sempre fica melhor, né? O objetivo é sempre esse. A Val disse, pelo trabalho. O complemento da Val era, deixa eu ler de novo aqui, já esqueci. O seu sorriso revela a paixão e alguma coisa pelo trabalho, deve ser o amor pelo trabalho. Agora começou a chegar os querendo. A Alessandra botou eu, continuo querendo. Tá bom, Alessandra. A doutora Conceição botou parabéns pela live. A Vanessa botou eu quero. Alessandra, Vanessa. Meu Deus, agora como é que eu vou fazer esse sorteio, né, Marcelo? Ai, ai, ai. Espera aí que eu estou anotando aqui. Alessandra, Vanessa. Tá. Alessandra, Vanessa. Deixa eu ver quem mais que botou eu quero. A Luciane botou eu quero. Uhum. A Val botou eu quero. A Denise botou eu quero. Meu Deus, contei bastante. Deixa eu ver o que mais aqui. A Alessandra botou parabéns, Marcelo e Ângela. Obrigado, Alessandra. Obrigada, a Denise botou Alessandra. foi ótimo. A Gabriela entrou, mas não disse nada. A Val complementou aqui. Paixão e confiança no trabalho. Teu sorriso. Obrigada, Val. Obrigada, Val. Obrigada pelas palavras, pela participação e estar aqui com a gente, né? Até o finalzinho, quase. Tem uma aqui que é de Floripa. A Clarice respondeu. A Clarice Rezende. Ela botou eu quero Floripa. Então já sabemos. Clarice. A Clarice vai querer ir contigo um mapeamento, certo? Bora lá, Clarice. A Fernanda respondeu, excelente live, obrigado, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Escreveu Denise, de certo ela quer, né? Eu acho que é isso, Denise, vou entender o que tu queres. E psicólogo Everton, ainda tem mais uma questão, acho que do Everton aqui. Vocês ainda lidam com os outros,
com... Não é com os outros. Ainda lidam com as desconfianças de outros profissionais quanto à técnica de neurofeedback. Sou treinador aqui e passo muito por isso aqui na região de Ribeirão Preto. E aí tem muita desconfiança dos outros profissionais, dos médicos, como é que é essa relação, né, dos outros profissionais quando ouvem falar de uma técnica que, querendo ou não, por mais que tenha 70 anos de história, por mais que tenha... Pode pesquisar lá no Google Acadêmico, ou em qualquer fonte acadêmica, dezenas de milhares de estudos sobre a técnica para algum tipo de aplicação, ainda se considera algo desconhecido, algo talvez meio mágico, meio místico, né? Tem gente que acha que ainda isso aí não funciona, isso deve ser alguma ilusão de ótica, né? Alguma coisa que a pessoa faz só para distrair a cabeça. Então, ainda gera isso para ti aí, Ângela, em Florianópolis? Gera sim. Embora gere bem menos, eu perceba hoje, né? Mas ainda tem sim de profissionais. Aqui em Floripa a gente conta bastante de forma positiva com psiquiatra e neurologista, inclusive neurologista de referência, né, na cidade, que indicam neurofeedback, então isso também é um ponto bastante positivo, né? Mas dizer que a gente não recebe situações ainda de, né, uma carinha meio torta assim, uma desconfiança, é mentira. A gente recebe sim, e aí a gente também conta aí com esse processo de experiência diária que a gente acaba também relatando, né? Os pacientes trazem muito esse relato também do quanto é positivo para eles, né? Então, isso também acaba trazendo uma credibilidade, mas tem uma confiança, uma desconfiança sim. É isso aí. Então, deixa eu ver quem foi que perguntou. Foi o Everton, né? Então, Everton, isso acontece também aqui em Itajaí, acho que acontece em qualquer lugar do Brasil. Sim. E acontece não só com neurofeedback, com várias técnicas, mas, né, que a pessoa às vezes não conhece, porque tem a sua prática profissional envolvida em certas ferramentas, e de repente ouve falar de um negócio assim, coloca fios na cabeça, mede a atividade elétrica do cérebro, e por não conhecer profundamente, não ter tido contato, e nunca ter ouvido falar, acredita que isso não tenha validade. Aí faz uma pesquisa rápida na internet, claro, vai ter movimentos, a internet é uma terra em que a liberdade de expressão é no nível máximo, né? Então pode ter um monte de verdade, um monte de mentira, um monte de ideia, um monte de coisa. Então, pesquisa rápida, às vezes aparece pessoas dizendo, isso aí não tem validação, não tem prova, né? Eu já falei de prova em outra live, não vou entrar nesse assunto, mas quer prova, procura nas referências acadêmicas, leia todos os estudos que você achar com a palavra neurofeedback, e aí, depois de lê-los, lê inteirinho, não lê só o resumo final, lê inteirinho, depois de ler isso, você tira as suas próprias conclusões. Se você achar que é válido para você, prova alguma coisa para você, ok. Né? Mas não fique só escutando o que um A disse, o B disse, seja a pessoa mais reconhecida, né? Aquela pessoa mais famosa, seja o médico de 100 anos de existência na sua cidade, ou o profissional A, B, C, não precisa ser só médico, né? Independente de quanto você confie na pessoa, às vezes ela pode não conhecer, e para conhecer ela precisa ter experimentado, ela precisa ter feito, ela precisa ter estudado profundamente para poder dizer que conhece ou não conhece, para dizer que isso não presta ou presta. Então, se ela não fez isso, né, só dizer de boca a boca é ficar fazendo fofoca, né? Não é? Mas acontece muito, sabe? Então, é um trabalho exaustivo que a Brain Trainer faz, tentando divulgar o máximo possível, que a ABIO, que é a Associação Brasileira de Biofeedback, tem tentado fazer, né, uma década já aí, fazendo esse trabalho de divulgação, não só do neurofeedback, como do biofeedback de forma geral, que ainda tem descrença, apesar de ser o mais usado, né? Se usa no esporte há 50 anos o biofeedback, né? A gente vê naqueles centros esportivos gigantes, pessoas todas ligadas em fiozinhos, né? Medindo a atividade muscular, medindo a atividade cerebral, para atingir o máximo desempenho, a melhor performance possível para aquele atleta, e mesmo assim ainda surgem esses comentários dizendo que não serve para nada, né? Então, agora, a gente precisa divulgar. Fala, Ângela. Tem uma situação que foi bem interessante. Quando eu comecei a atuar, veio muito esse movimento, então eu imprimia artigo científico e eu dava para os pais lerem, né? Então, artigos mesmo que não em inglês, traduzia e alcançava. Então, assim,
já é um recurso também que a gente utiliza, né? Então, além dessa questão de acompanhamento que pode gerar modificação, a gente também está trazendo aí o que a ciência está preconizando, né? E aí, nesse sentido, também traz um pouco mais de, pelo menos para mim, ajudou muito no início, quem sabe, né? Seja também um recurso interessante, né? Nesse processo todo, porque às vezes também a gente não tem acesso a gente, às vezes, os pacientes, clientes que não estão acostumados com essa situação de pesquisa, de artigo, às vezes eles não conseguem ter acesso. Então, às vezes, a gente facilitando essa via aí ajude um pouquinho nesse sentido também, né? Viu? Everton copia essa estratégia da Angela. Pega os artigos, traduz, né? A Brentano tem uma plataforma grande, um banco de dados, a Mariana tem aí guardado. Sim, grande muito rica. Artigos para cada tipo de condição, né? Separado por categorias. Tem ainda que se fazer, né? E aí depende do trabalho da rede, depende do trabalho individual de cada um, de cada treinador, tentar traduzir esses artigos, que não é um trabalho rápido de se fazer, ainda mais um texto técnico, traduzir. E além de traduzir, às vezes precisa fazer uma tradução da linguagem também, mais formal, mais técnica. Se é para um público que não domina, né, critérios científicos, né, se tem o P isso, o P aquilo, para eles não vai fazer uma diferença, mas trazer para uma linguagem mais comum, sem perder a validade daquilo que está escrito, deixa o artigo original junto, mas para aquele público mais leigo poder se apropriar e ainda fazer o esforço de dizer, olha, por favor, leia, né, se informe, né, não fique só escutando o que uma pessoa ou outra disse, porque senão você vai seguir a opinião dele, não é a sua, né? Cada um tem a sua opinião com base nas suas vivências. Então, deixa eu ver aqui, a Val disse sim, vocês são maravilhosos. Obrigado, Val. Obrigada, Val. Deixa eu ver se mais alguém botou eu quero aqui. Os nomes que eu te passei, tu anotasse aí, Ângela? Anotei. Alguém botou aqui, deixa eu ver, neurofeedback, quem foi? Campinas, a Mariana botou. Estou adorando a live. Obrigado, Mariana. Obrigada, Mari. Mari está no fim, ó, vai ganhar alguma coisa. Aqui, Angélica Barra. Ó, tem uma outra questão aqui. Estou entrando agora com a prática de neurofeedback e piro a cada live. Ah, então tá bom. Isso quer dizer que está pegando a coisa... porque no começo é assim, a gente começa, é que nem dirigir. Eu gosto de usar o exemplo de dirigir. Eu vou aprender a dirigir, eu sento no carro, né, lá na autoescola, tentando aprender a dirigir, eu sento no carro, não sei se olho para o espelho, para o retrovisor, se olho para frente, se olho para a marcha, se olho para o pé para saber qual pedal eu vou apertar. Então, no começo é realmente difícil, porque a gente está mais preocupado em tentar acertar o botão, a faixa de frequência que vai treinar, né, a tela, se tem uma interferência ou não na cabeça, do que observar esses outros detalhes todos, e esse é um dos motivos dessas lives, de pegar as pessoas com bastante experiência, como a Ângela e outros que já passaram aqui, né, ou pessoas que estão começando também, tem algumas agendadas que estão começando para contar justamente essa história do início, e de pessoas que estão tendo bastante resultados, para a gente tentar saber qual é o segredo aí, né, da pessoa que consegue 1000 clientes uma semana, não tem assim, mas consegue, né, tem uma boa divulgação, ou tem boas estratégias de atrair clientes, seja o que for, a gente vai trazer para essas lives para ajudar, principalmente as pessoas que estão iniciando na área, começando, ou que são clientes e querem entender um pouco mais essa história de neurofeedback, como é que isso funciona, porque ouvem falar que é bom para o sono, é bom para isso, é bom para o autismo, é bom para... Né, e aí isso já gera mais uma desconfiança, né? Se é bom para tudo, isso aí tem alguma coisa de errado. Mas é porque é bom para tudo, porque o cérebro faz a interconexão de tudo no nosso corpo. Ele é o organizador, ele é o gestor de tudo que vai entrando e saindo na gente, tudo que precisa ser regulado. Então, quando ele fica melhor, todas as outras coisas acabam melhorando. Por isso que é bom para tudo. Não é que ele resolve tudo e cura tudo, não é isso. Vamos ver aqui. Alessandra Biofeedback botou: Everton, sou de São José do Rio Preto e vive essa dificuldade também. Ó, tens uma companheira, Everton. Aí em São José do Rio Preto, a Alessandra também tem essa dificuldade com a descrença, né, ou a dificuldade dos outros profissionais ainda não valorizarem, né, ainda desconfiarem, olharem com desconfiança para essa técnica. Às vezes o próprio cliente ainda pode olhar. Mas só o esclarecimento e o tempo
que vai fazer com que isso mude. E os resultados, claro, quando você de 10, 9 desistem, né? Não querem começar, não aceitam, mas aquele que começa no trabalho e começa a aparecer resultados, aquele já começa a falar bem. O Everton colocou aqui... o Everton já respondeu a Alessandra. Bom que apresenta... Opa! Ele botou justamente isso. Bom que apresentamos resultados significativos e acaba diminuindo tais desconfianças. É isso aí, é o caminho, Everton. De grão em grão, chegamos lá. A doutora Conceição também já botou aqui. Aqui em Manaus já estou recebendo encaminhamento de médico do SUS. Aí eu vi uma publicação no Instagram dela postando justamente isso. Um médico do SUS fazendo encaminhamento, colocando lá na receita para procurar, né? Ela faz a reabilitação, né, neuropsicológica, mas colocou neurofeedback lá como uma das indicações. Então, isso é importante. O mesmo quando acontece no autismo, por exemplo, as pessoas que precisam entrar na justiça, né? Porque hoje em dia, né, na questão do autismo, que precisa de muitas terapias, quando o médico coloca, né, a linha terapêutica ou algumas estratégias, algumas ferramentas que ele passa a conhecer, né, via paciente ou via familiares, ou, né, de que forma ele fica conhecendo, se ele coloca lá nas indicações de terapêuticas, se colocar o neurofeedback facilita bastante para que a família consiga o reembolso, ou consiga cobrar isso dos planos de saúde, né? Porque a despesa é imensa, né? A gente sabe que essas condições do neurodesenvolvimento, essas dificuldades, essas diferenças que exigem muitos trabalhos, muito apoio terapêutico, são caríssimas, né? São horas e horas de terapia, e aí tudo que aparece na receita facilita o trabalho da pessoa, da família e da criança ou do adulto, seja quem for que está na condição e precisa de todo tipo de treinamento, tratamento, ajuda, apoio, né, suporte. Clarice, vocês poderiam indicar alguma leitura para leigos? Vamos ter que fazer um livro disso, né, Clarice? Fazer um livro Vamos lá. para leigos, eu acho que a gente tem que fazer. Né? Verdade. Tem leituras nesse sentido, mas são em inglês, assim, e aí são várias linhas diferentes, e isso complica muito para leigos, sabe? Porque tem vários jeitos de ver o neurofeedback, de fazer, de usar essa técnica. Tem técnicas que usam estimulação elétrica junto, o neurofeedback que a gente usa não tem nenhuma corrente elétrica sendo emitida, a gente só capta o sinal eletroencefalográfico. Tem técnicas que priorizam uma certa estratégia de tratamento, não treinam exatamente o cérebro todo, passando em circuito. Então, precisa, num livro para leigos, esclarecer isso tudo. E em inglês tem alguns que falam de metodologia A, metodologia B, mas não sei se são numa linguagem exatamente para leigos que desconhecem completamente. Por enquanto, a melhor fonte de informação ainda buscar as lives ou procurar os programas de formação e se inteirar mais, né? A Brentém tem formação, né? A nossa formação é para quem não conhece nada de neurofeedback. A pessoa, seja da profissão que ela for, que ela trabalhe com seres humanos, né? Seja da educação, da psicologia, ela vai usar o trabalho dela e mais o treinamento, né, como estratégia de ajudar aquela pessoa. E se a pessoa tem dificuldades psicológicas, a pessoa precisa procurar um psicólogo. Se ela não é psicóloga, não adianta só fazer o neurofeedback e dizer, não precisa procurar mais ninguém que vou resolver todos os teus problemas. Se ela fizer isso, não é um bom profissional do neurofeedback, né? Então, um bom profissional do neurofeedback sabe os seus limites, ele vai trabalhar as equilibrações, ele vai ajudar nas diminuições de medicamentos, se for o caso, vai ajudar na redução da ansiedade, na agitação, na melhora do sono, mas não é a solução única para todos os males, né? Ele tem que oferecer isso como um treinamento. Vou potencializar o teu cérebro, procura, né? Se tens algo de psicopatologia, procure profissionais, um psiquiatra, um psicólogo, para fazer o teu acompanhamento. Se é de alguma questão fisiológica, procure o teu médico para fazer, né, um endócrino, seja o que for, para fazer o acompanhamento. Se é alguma dificuldade da educação, né? Se eu for um professor e for usar o neurofeedback, vou aprender a usar essa técnica de treinamento para trabalhar com pessoas, e a pessoa apresenta dificuldade de aprendizagem, precisa procurar um psicopedagogo, uma psicopedagoga, um neuropsicopedagogo, seja o nome que queira, mas a gente não deve tomar para si a solução dos problemas que são de outras áreas, né? Então,
assim, uma leitura para leigos não temos, né? A gente tem no YouTube, por exemplo, a Brain Training tem lá a Semana do Neurofeedback. Procura a Semana do Neurofeedback, tem várias lives que a gente fez desde o início da pandemia. A gente começou a atuar mais na internet. A gente era desconhecido antes, né, da internet, começou a atuar mais na internet na época da pandemia, como todas as outras áreas começaram a atuar. Então, tem a Semana do Neurofeedback do ano passado, tem várias lives explicando neurofeedback da forma mais clara e simples possível, né? Então, em 2020 tem uma semana inteira, com sei lá quantas horas tem lá, tem umas 50 horas, acho, de live. E nesse ano também teve a Semana do Neurofeedback. Então, procura Brain Trainer, Semana do Neurofeedback, vai achar uma série de lives que explicam bastante coisa sobre neurofeedback para leigos, tá? Inclusive para condições, problemas de dores, problemas de sono, altas habilidades, ansiedade, tem live para todo tipo e gosto lá. Agora, tem inclusive, também... no site, só te cortei, desculpa, no site da BTI Brasil, né, da Brain Trainer do Brasil, né, que é a empresa que representa o Brasil, a Brain Trainer no Brasil, lá no site da btibrasil.com.br, tem um curso gratuito, Introdução ao Neurofeedback. Você coloca o seu e-mail, vai ter acesso a esse curso e ele explica os fundamentos, todos os fundamentos básicos do neurofeedback, segundo a visão da Brain Training, que é essa que a gente vive falando de treinar o cérebro todo, de que é um treinamento, não é um tratamento. Então, se gostou dessa linha, né, assim como na psicologia tem várias linhas, né, na educação tem várias linhas. Então, se gostou, se essa estratégia faz sentido para você, procure lá no site da BTI Brasil, entre nesse cursinho, é online, tem aulas gravadas e é um bom começo, né? Eu tenho uma paciente que ela, pelo resultado com ela, né, resolveu fazer esse curso gratuito da Brain Trainer e está adorando, assim, ela me traz que está sendo muito, muito enriquecedor, assim, no sentido de conhecer e tudo mais, né. E tem também o livro do Alex Rocha, né, que também, embora seja voltado para o TDAH, mais voltado para o TDAH, mas também tem algumas informações ali que também fazem parte do Brain Trainer também, né, da forma como ele trabalha também, acho que seria um outro recurso, né. É uma referência boa, até porque na semana passada ou foi na outra, não sei, você procura no... Eu acho que foi na passada, né, acho que foi na passada. No Instagram da Brain Trainer Brasil, você vai achar a live, a mesma live que a gente está fazendo com a Angela agora, feita com o Alex Rocha, que trabalha lá junto com a Ana Beatriz Barbosa, famosa escritora de livros sobre TDAH, livros sobre psicopatologia, né? Aparece na Globo, né? Então o pessoal conhece ela e trabalha junto com ela lá. Eles também fizeram a formação da Brain Training, fizeram com a Mariana, acho que foi. Então, eles usam a metodologia e ele escreveu um livro sobre as potencialidades e os benefícios. Então, dá uma olhadinha na live, aí pega o contato dele lá, procura o livro, ele fala do livro, como é que surgiu a coisa do livro. Então, é uma boa... Tinha me esquecido do Alex, que ele falou do neurofeedback. Tem o Neri também. O Neri também fez um livro de psicopedagogia e neurofeedback. Excelente o livro dele. Então, procura esse livro também. Procura, Neri Adami, é lá de Natal. Ele também tem um livro, são vários capítulos com vários profissionais, acho que o Ribas estava lá, a Renata, o pessoal que tem altas experiências aí com neurofeedback, então procure esses livros, são livros que não são assim para leigos, né? Não é um neurofeedback para leigos, mas tem um capítulo ou dois capítulos falando sobre o neurofeedback, os benefícios, como é que funcionou, o que teve de resultados, então ele atinge esse público. A Val mandou mais uma coisa. Eu estudo a técnica desde 2015, olha, da tua época. Que legal! E acredito que a cada dia se populariza mais. Eu acredito nisso. Obrigada por compartilhar. Obrigada para gente, para estar aqui. Exatamente. Obrigada, Val. Deixa eu ver. Alguém botou boa ideia, não sei do que foi. A Caru... Alguém aqui colocou, o Everton botou, pegando as dicas. Obrigado, Everton. Compartilha as suas aí também, a gente vai anotando. De treinadores para treinadores, a gente compartilha o máximo possível. Na Brain Training a gente tem essa filosofia de tentar compartilhar. A Mariana respondeu aqui, Clarice, nós temos um curso... ela falou, agora que eu cheguei na tua mensagem, Mariana, desculpa, eu cheguei até Deixa eu ver aqui mais.
Ela só está dizendo que o link do curso fica lá na página. Deixa eu ver se mais alguém botou eu quero. Acho que não teve mais eu quero. Aqui tem mais alguém. A doutora Conceição botou esse exemplo com um carro bem legal, Marcelo. Isso, eu sempre uso ele. Então, vamos copiar. Aqui, o Ribamar Júnior colocou... Deixa eu ler todo mundo, para não ficar ninguém sem resposta. Também estou iniciando com neurofeedback. Boas dicas estão repassando. Esse é o objetivo dessas lives, de falar com pessoas com a experiência da Ângela e outras pessoas, para que surjam as dicas. Quando a gente compartilha, todo mundo cresce, né? Ninguém perde. Uma coisa, quando a gente dá um pouco da nossa experiência, né? Põe a público a nossa experiência, seja boa ou ruim, a gente está ajudando outra pessoa. Né? Não tem certo e errado, não tem melhor ou pior, é só se a gente compartilhar mais ainda, que nem acontece no grupo da Brain Training, no grupo do WhatsApp, do Telegram, que a gente está fazendo uma mudança aí para o Telegram, mas o grupo de treinadores lá, quando alguém pergunta alguma coisa, outro responde, e vira já uma discussão no melhor sentido do termo, né, para tentar que todo mundo tenha uma visão um pouco mais ampliada. Né? Duas informações diferentes geram o dobro para cada um. Então, imagina 10 pessoas, então vai gerar uma multiplicidade. Vamos ver o que mais aqui. Ver se tem mais algum eu quero. Acho que não tem. Opa, Clarice, obrigada. Palmas. A Renata botou. Ah, Renata, obrigado por estar aqui. A Renata está aí. Obrigada, Renata. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui botou. Início do mês começa um curso com vocês. Angélica. Começa então, tá bom. Que maravilha. Comece, entre na rede aí. Seja bem-vinda, Angélica. A Clarice botou, preciso sair da live, muito obrigado. Não, fica aí, Clarice, vamos sortear. Só tem. Quantas pessoas tem na tua lista? A Fernanda botou eu quero agora. Botou eu quero. A Fernanda, deixa eu ver, não estava aqui ainda. Então, Fernanda, queres anotar aí, que daí tu dá um número e sorteia? Não, fecha o olho, escolhe, bota o dedo em cima, a gente decide assim no. Né? Fernanda, Denise, Alessandra, Vanessa, Luciane, Val e Clarice. E a Denise, não, uma Denise só, né? Isso. Então, fecha o olho aí, aponta o dedo para baixo, onde cair, fecha. Estou conferindo aqui, é um sorteio ao vivo que a gente tem auditores fiscalizando o negócio. Fiscalizando. Assim, vamos lá, vou abrir o olho. O que tem aí? Vanessa, você está aí ainda, Vanessa? Diga de onde você é, se você é treinadora, se você quer uma supervisão comigo, se você quer um mapeamento em Itajaí, quer um mapeamento em Florianópolis, não sei, já passou, faz longe, está longe aqui o negócio. Diga para a gente aí, Vanessa. Alguém perguntou que perdi o que estão sorteando. Oi, agora já foi, agora não podemos voltar mais aqui. Vanessa botou um monte de coisinha, de mãozinha, A Vanessa está aí. Vanessa, você é treinadora, quer uma supervisão, você quer... A Vanessa é de Florianópolis, ó. É de Florianópolis, é contigo, então. Anota o Instagram dela, é vanessa.al83. Então, Vanessa ganhasse um mapeamento com a Ângela. Né? A Ângela vai ver o teu cérebro, vai ver o teu cérebro, tu vai ver como tem coisas que a gente sempre pode aperfeiçoar nesse equipamento e quantas respostas positivas para aquelas pequenas coisinhas que às vezes a gente não nota, né? Um sono que não restaura, ansiedade, ou se tem algumas coisas que a gente já nota, elas vão aparecer tudo ali no mapeamento e a gente vai ter a oportunidade de, né, se tu quiseres depois, né, de fazer o treinamento bem pertinho aí de ti. Se tu é de Florianópolis, a Ângela vai ter a alegria de treinar. Ela botou, gostaria de um mapeamento. Então, viu? Pronto. Parabéns. Tá. Depois só dá um toquezinho pra gente ali, ou pro Instagram da Brain Trainer, ou pro meu, só pra gente também não perder. Isso, exatamente isso. E dá um toquezinho no direct pra gente não perder o contato. Isso aí, então, Vanessa, muito obrigado por ter participado do nosso sorteio. Os demais que participaram, disseram eu quero. Quem perdeu, quem sabe numa próxima vez, daqui, acho que é no dia 7, eu vou fazer outro desse, eu acho que é dia 7, né? Eu vou fazer outra live aqui, então eu vou oferecer a mesma coisa na outra vez. Quem estiver ao vivo, né? Quem sabe ganha
algum prêmio, né? Alguma coisa que a gente possa ajudar a divulgar mais o neurofeedback, Sim. ou a própria pessoa possa conhecer mais sobre o seu Própria cérebro, pessoa. ou possa se tornar um treinador, ou possa melhorar suas habilidades como treinador. Então, uma boa noite para todos. Ângela, tuas palavras finais aí para todo mundo. Obrigada a todos pela participação, pela interação. Isso é tão importante, né, para a gente realizar essa troca, né, esse calor humano tão importante. Obrigada a todos. E obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês. O prazer é meu, o prazer acredito seja da Brain Trainer toda, da rede toda, que nos acompanhou agora, o pessoal que vai acompanhar, a gente tem 300 treinadores aí na rede no Brasil, tem mais um outro tanto disso no resto do mundo, aí mais de 30 Sim. países. Então, eu tenho certeza que os outros que não puderam ver agora, que vão ver a gravação, tem muita gente que vê a gravação da live, ela vai ficar salva ali no Instagram da BTI Brasil, então podem ter bastante informações e vão ficar muito felizes de ter participado, né, mesmo que assincronamente dessa live. Ó, o pessoal agradecendo, dizendo ótima live, obrigado, bom trabalho. Alguém disse a Val disse que queria também um mapeamento. Val, na próxima, então, participa da próxima, quem sabe a gente consegue fazer esse teu mapeamento. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Qualquer coisa também a gente está à disposição ali no Instagram, manda um direct, a gente vai conversando também. Ó, dá uma conversada, se tu é de Florianópolis, ó, dá uma conversada com a Ângela, quem sabe a Ângela ajeita alguma coisa aí para ti em Florianópolis. Pelo menos para te ir lá conhecer e ver como é que funciona mais de perto. Tá? Perfeito. Então, obrigado, Obrigada então. a todos, viu? Uma boa noite. Tchau, tchau.